Bem-vindo, galera, ao nosso podcast. Nesse episódio, temos 5 participantes, tendo eles como César, Fábio, Guilherme, Leonardo e Pedro. Hoje vamos falar um pouco do tema Dutra e Vargas, período marcante na história do Brasil. Vamos explorar os principais eventos, como a política, características desse governo, que teve como Eurico Gaspar Dutra como presidente do país. E aí, pessoal, beleza? É um prazer participar desse podcast e falar muito mais desse assunto. O governo Dutra foi conhecido por suas políticas desenvolvimentistas, que buscavam impulsionar a industrialização do Brasil. Durante esse período, ocorreram importantes transformações na economia do Brasil. Exatamente, César. O Dutra ele implementou o Plano SALT, que era saúde, alimentação, transporte e energia, que era focado em melhorar esses setores essenciais para a população. E o governo também investiu na construção de rodovias, como a Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Então, Fábio, um fato curioso, mano, é que no governo Dutra, ele adotou medidas para fortalecer o setor energético. Com a criação da Petrobras em 1953, essa iniciativa foi fundamental para garantir a soberania nacional sobre os recursos petrolíferos. Nossa, é verdade, Gui. Mas também é importante lembrar que durante o governo Dutra houve avanços na área trabalhística, onde foi criada consolidações de leis do trabalho, que trouxeram proteções de direitos para os trabalhadores brasileiros. Essa lei aí foi muito boa, mas por outro lado, o governo Dutra sofreu muito com críticas da população. Porque ele era aquele tipo de governo que não deixava, por exemplo, as pessoas falarem o que elas pensavam. E cortava manifestações, por exemplo. Mas também ocorreram conflitos políticos, como a deposição do presidente da Argentina. Poxa, tem razão, Pedro. Essas questões políticas e sociais acabaram influenciando o contexto da época. O governo Dutra foi marcado por um período de transição entre dois momentos importantes da história brasileira, que foram eles o fim do Estado Novo de Getúlio Vargas e a preparação para a ascensão de Juscelino Kubitschek. Então, gente, acho que assim dá pra gente encerrar nossa discussão sobre o governo de Dutra. Foi muito interessante a gente explorar esse período histórico e seus impactos no Brasil. Então, eu gostaria de agradecer todo mundo aí por ter participado e por suas contribuições valiosas. E agora a gente vai trocar uma ideia um pouco mais sobre o Vargas, que foi um presidente muito importante aqui pra gente. Esse segundo assunto, de Vargas, foi marcado por uma série de transformações políticas e econômicas. Uma das principais medidas foi a redemocratização do país após o fim do Estado Novo. Exatamente, a Constituição de 46, ela foi promulgada nesse período, que estabeleceu um sistema democrático com eleições diretas. Além disso, foram criados partidos políticos e garantida da liberdade de imprensa. Então, mano, algo muito legal é importante lembrar também que Vargas implementou as medidas de cunho nacionalista, que o que seria? Como a criação da Petrobras em 53, que eu falei, visando o controle estatal do petróleo brasileiro. Nossa, verdade, Guilherme. Mas a gente tem que lembrar que outra marca desse período foi a política trabalhista de Vargas, onde ele criou a Consolidação de Leis do Trabalho em 1943, onde essa legislação trouxe direitos e garantias para os trabalhadores. Mas ele enfrentou muitas dificuldades econômicas, tá ligado? Como a escassez de recursos e a inflação. Ele implementou políticas de desenvolvimento industrial com o objetivo de impulsionar a economia brasileira. Bem lembrado, Pedro. Porém, não podemos deixar de mencionar os descontentamentos e as oposições que surgiram durante esse período. O suicídio de Vargas em 1954 marcou o fim de seu segundo governo e um momento de turbulência política no Brasil. É verdade, César. E a crise política e as expressões sociais contribuíram para a queda de Vargas. Mas o seu legado como líder populista e as suas políticas transformadoras deixaram uma marca na história do Brasil. Com certeza, Fábio, concordo. O segundo governo de Vargas é um período fascinante para entendermos as transformações políticas e econômicas que ocorreu no Brasil. A história nos mostra que esse período teve um impacto duradouro nas décadas seguintes. Nossa, concordo plenamente com isso. Mas é importante estudar e refletir sobre esse período, para a gente compreender melhor a trajetória do país e dos desafios enfrentados ao longo do tempo. E com isso, encerramos nosso podcast sobre o segundo governo de Vargas. Esperamos que tenham gostado e que tenham sido acrescentadas novas informações e reflexões sobre esse importante período na história brasileira. Obrigado a todo mundo. Falou! Valeu! Alô? Cara, não